Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, verso 93 e 94. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós, te damos graças pela vida, por mais este dia, por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra e uma vez mais suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco neste momento que iremos abrir a Tua Palavra, que possamos entendê-la e aceitá-la, vivendo na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que pedem orações, todos que têm as suas lutas, os seus problemas, Tu sabes, Tu conheces cada um individualmente, dê vitórias conforme a Tua vontade e conforme a fé que tem em Ti e no Teu poder. Queres abençoar o nosso filho Victor, que está meio caidinho, está com febre, que não seja nada grave, já levamos ao médico, já estamos esperando resultados, que Tu cure-o conforme for a Tua santa vontade. Também pedimos uma bênção especial para Jandira Alves, Joaquim Bittencourt, Jacira Lage, Maria Schreiber, Maria da Penha Gonçalves, o filho João Luiz Gonçalves, e também pedimos por Rúbia. Tu sabes os problemas de cada um e o que eles pedem. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade à nossa série que tem como título Crescendo em um Relacionamento com Deus. Essa semana estamos falando a respeito de pecado, evangelho e lei. Todos nós temos a tendência pecaminosa, estamos sujeitos a cair em pecado a qualquer momento, e isso acontece frequentemente com aqueles que não têm comunhão com Deus. São cristãos, mas que não se relacionam com Deus, não têm momento de reflexão, de oração, de estudo da Bíblia. E isso faz com que as pessoas se tornem mais vulneráveis a cair em tentação e pecar. Jesus mesmo, ele nos deu um exemplo. Ele era ser humano quando esteve aqui na terra, mas também era Deus. E como ser humano, ele dependia completamente do Pai. Ele buscava o Pai em oração todos os dias, pelas madrugadas. Isso está relatado na Bíblia, em vários capítulos e versículos que nós temos nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus, portanto, ele venceu, porque ele sabia que esse tempo que ele tinha com Deus em oração era a melhor forma de receber forças e assim enfrentar as tentações. E para nós, esse é o caminho mais seguro também. Então continuamos aqui através do canal Hora Tranquila, insistindo a todos vocês que nos acompanham para que oremos mais, para que dependamos mais de Deus, que nós não confiemos em nós mesmos, assim como ontem nós mencionamos aqui o caso de Sansão. Ele se apaixonou por uma mulher filisteia, depois se apaixonou por Dalila e foi a ruína de Sansão. Ele teve os seus olhos vazados e foi furado, os olhos deles foram furados e ele foi colocado para fazer serviços que bois faziam, que era girar um moinho que era puxado por bois para moer os grãos. E o povo zombava de Sansão, mas aos poucos os cabelos de Sansão foram crescendo novamente. E quando ele sentiu que o seu cabelo já estava grande, ele orou, ele fez uma oração sincera, está no livro de Juízes, podem ler aí. Ele fez uma oração sincera, ele pediu a Deus forças mais uma vez, que Deus tivesse misericórdia dele. E assim também nós, irmãos. Peçamos a Deus forças cada dia, cada momento, que Deus tenha misericórdia de nós. E Deus atendeu a oração de Sansão e vai atender a nossa oração também. Nós temos que ter fé, é o que nós temos estudado nesta série que nós estamos fazendo. Orar, estudar a Bíblia, ter fé, e agora vem essa consequência de pecado, transgressão, de lei. E sabemos que a lei em si, ela não salva ninguém. A lei, ela só nos mostra o caminho errado que nós estamos seguindo e nós temos então que nos voltar para Jesus. A lei, como diz Paulo, é o aio, é o guia, é o orientador. A lei é o parâmetro. Então nós precisamos, irmãos, olhar para a lei de Deus e ver se nós estamos transgredindo a lei em algum ponto, e nós vamos mencionar isso mais à frente durante essa semana. Mas existem algumas barreiras que às vezes impedem este relacionamento com Deus. E quais seriam essas barreiras, esses obstáculos que nos impedem o nosso crescimento em Jesus? Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, aquele que
considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, muitas vezes, nós nos achamos fortes espiritualmente, nós achamos acima dos demais, nós achamos que somos perfeitos e que os outros são pecadores. Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É nós estarmos buscando sempre a força e o poder em Deus, assim como Jesus fazia. O nosso exemplo é Jesus. Também, nós temos ainda relatado em Mateus capítulo 6, verso 2, Jesus ele disse, não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Então nós não podemos nos achar que somos perfeitos, somos bons e que nós fazemos tudo certo e que as pessoas olhem para nós e que nos elogiem porque nós somos bons cristãos. Isso nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Não façamos como os hipócritas, ficar tocando trombetas, alardeando que nós somos bons. Mas Jesus disse o seguinte, olha, Mateus 5, versos 28 e 29. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito levar você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Vejam, a tradição dos judeus era o seguinte, pecado era só aquilo que você consumasse, por exemplo, adultério, né? Você trair a sua esposa ou você trair o seu esposo e adulterar. Então, alguém descobriu, alguém viu, você consumou esse pecado. Mas Jesus disse o seguinte, olha, isso é uma tradição, né, que as pessoas tinham que só era pecado aquilo que eles conseguissem fazer. Mas Jesus disse o seguinte, olha, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, esse já pecou. Então, a lei, irmãos, ela não é somente a letra, é o espírito da lei. A lei diz, não matarás. Mas se eu sinto ódio no meu coração contra uma pessoa, eu sinto rancor e eu tenho vontade de pegar ela pelo pescoço e esganar aquela mulher, aquela pessoa, aquele homem, eu já estou pecando só em pensar. Então, a lei, ela é ampliada por Jesus. Os judeus, eles tinham as tradições deles, mas Jesus tinha o espírito da lei. Então nós temos que estar atentos, porque se nós sentirmos no nosso coração algum desejo, e mesmo que nós não consumamos esse desejo, não chegou a ser concretizado, nós já estamos pecando. Então nós temos que pedir perdão a Deus por este pecado e, se for o caso de sentir ódio por alguém, ir lá e pedir perdão à pessoa. Primeiro pedir perdão a Deus e depois pedir perdão à pessoa. Olha, eu senti muita raiva de você. Eu tive vontade de te pegar, mas me perdoe. É difícil, mas temos que fazer isso. Então, Jesus, ele disse aqui em Mateus 5,44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, nós precisamos de parar de alimentar aquele ódio que está no nosso coração contra alguém que nos fere ou que nos feriu. E quando nós nutrimos esse sentimento de ódio, um sentimento negativo por quem nos trata mal, nós estamos erguendo uma barreira entre nós e Deus. Como nós dissemos aqui ontem, pecado, ele causa a separação entre nós e Deus. É um muro, é uma barreira que é colocada entre nós e Deus. Então, para que as nossas orações sejam atendidas, para que nós nos sintamos em paz, nós temos que nos livrar. Mas isso só pelo poder do Espírito Santo, porque nós mesmos não temos condições. Nós somos pecadores por natureza. Clamemos a Deus. Busquemos ter mais comunhão com Deus, mais momentos de oração em nossa vida. Busquemos ter mais tempo para estudar a Bíblia. É isso que vai fazer com que nós cresçamos no nosso relacionamento espiritual. Aqui em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 42, Jesus disse o seguinte, mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés.
Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Eu li Marcos capítulo 9, nos versos 42 a 48. Então Jesus aqui está falando simbolicamente, você não vai cortar a sua mão porque ela está te levando a pecar, você não vai arrancar o seu olho, nem cortar o pé, como diz aqui Marcos, mas é nós mortificarmos esse desejo, é nós não fazermos aquilo que a nossa tendência pecaminosa quer fazer. É nós mortificarmos em nós o desejo e as paixões carnais. É isso que Jesus estava dizendo. Então, este cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, é uma linguagem forte que Jesus usou. Porque, já pensaram? Se eu tenho o hábito de pegar aquilo que não é meu, de roubar, isso é pecado, está nos mandamentos de Deus, não furtarás, mas então eu tenho esse hábito de pegar coisas que eu vejo que alguém esqueceu e eu pego aquilo, levo para mim, então eu tenho que cortar essa mão, mas não é cortar literalmente, é mortificar esse desejo, é não pegar mais aquilo que não é meu. Se os meus pés me levam para lugares que eu não devo ir e eu gosto de ir para lá, eu não vou cortar os pés, eu vou mortificar esse desejo, deixar de ir ali aonde eu gostava de ir e fazer as coisas que eu não deveria fazer. Então é nesse sentido que Jesus diz, corte a mão, corte o pé, arranque o olho, mas, irmãos, nós precisamos ter a certeza que se nós não cuidarmos em fazer a vontade de Deus em nossa vida e ficarmos fazendo somente aquilo que nós gostamos de fazer, nós não estaremos com Ele no reino dos céus. Então não adianta nada nós sermos cristãos e depois não entrarmos nos céus. Nós vamos perder o nosso tempo. Então nós temos que pedir a Deus forças, pedir a Deus que nos ajude nas nossas fraquezas espirituais e que nós alimentemos o nosso espírito com a palavra de Deus cada dia. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanha aqui no canal Hora Tranquila. Nós somos agradecidos a Deus por cada um de vocês. Eu sei que todos nós temos lutas, problemas, dificuldades, temos as nossas fraquezas, mas continuemos confiando em Deus. A salvação, ela não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ela é pelos méritos de Jesus. Mas, quando nós cremos e aceitamos os méritos de Jesus em nossa vida, o sacrifício dele, nós vamos procurar andar de acordo com aquilo que Ele nos deixou em Sua palavra. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus aumente a nossa fé a cada dia e nos dê vitórias nos problemas que nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe.